Muito bem, então, bem-vindos. Estamos aqui com mais um programa Conversa com Egressos, a nossa websérie, em que a gente entrevista aí egressos do curso de Tecnologias Digitais, do curso de Criação Digital, do curso de Jogos Digitais, que é mais novinho, então ainda não teve nenhum convidado, mas a gente vai chegar lá, né? Eu sou o professor Marcelo, atualmente sou coordenador dos cursos de Criação Digital e de Jogos Digitais aqui da Universidade de Caxias do Sul, e hoje estou aqui com o Jones. O Jones foi meu colega lá na longínqua década de 2010, né? A gente foi Vai colega. entregar a idade. Não, deixa assim, só vou dar esse spoiler aí, né? Nós fomos colegas, o Jones se formou mais ou menos na mesma época que eu. O Jones é artista digital, editor de imagem, depois ele vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, né? Ministra ainda, né? Vários semestres aqui o curso de Photoshop alto nível, então galera que possa ter feito o curso aí vai lembrar muito bem do Jones, né? Já teve algumas participações aqui no curso também, para falar sobre imagem digital, para falar sobre Photoshop, para falar sobre composição, né? Então, cara, te agradecer, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho da tua história com a galera, inspirar aí a gurizada, né? Então, começa te apresentando aí, quem é o Jones, o que tu tá fazendo hoje, profissionalmente, tá contigo, vai lá. Maravilha, Marcelo. Eu que agradeço aqui o espaço, a oportunidade. Eu sou o Jones Langendorf, eu sou editor de imagens. Como o Marcelo disse, eu fui colega dele, num longínquo ano, né, que não precisamos mencionar, e hoje eu trabalho com edição de imagens. Dá para colocar ali um barra, a artista digital, né, mas hoje meu trabalho é um pouco mais focado diretamente para a edição de imagens. Hoje eu trabalho basicamente, eu diria 100% para o mercado estrangeiro. Foi um foco meu, foi algo que eu quis. Eu comecei lá em 2017 esse projeto, de só mirar lá fora e felizmente até agora tá dando certo. Beleza, isso é um tópico que eu quero abordar contigo, até porque é uma dica interessante para a gurizada, né? Uhum. Como é que é esse... Tu mora em Caxias hoje, né? Tá morando em Sim. Caxias Uhum. e trabalha os teus clientes praticamente nenhum do Brasil hoje, todos externos. Todos e a Tá, maioria dos Estados Unidos. tá. E o que que você faz normalmente para esses clientes? Como é que funciona essa dinâmica? Aonde que tu vai buscar esses jobs, esses trabalhos? Uhum. Como é que tu começou nisso? Explica um pouco como é que se dá toda essa dinâmica. Tá, tem um debate bem legal aqui que a gente tem para ter sobre esse aspecto, porque muita gente me pergunta isso, eu vou tentar esclarecer um pouco. Vou começar dizendo o óbvio. Não é um caminho que, se tu fizer tais passos, tu vai chegar lá, só executa eles e deu tudo certo, assim. Foi uma jornada, não foi fácil, mas não quero desencorajar ninguém, mas quero mostrar como dar esses passos. Primeiro, eu já era editor de imagens aqui, e o que que eu quero, que eu faço? O que que eu quero dizer quando eu digo editor de imagens? É o retoucher. Eu edito fotos. Eu também tenho alguns clientes para trabalhos mais criativos, que seria na seara do artista digital, que é aquela manipulação de imagem, que eu vou unir fotos diferentes, encontrar uma composição, trabalhar as cores, trabalhar a iluminação para que elas casem entre si, para que pareça uma única foto. Tem alguns clientes assim. Mas o grosso da demanda vem no retoque fotográfico. E eu mirei também um pouco para esse lado, porque eu vou dizer que é, cada pessoa tem um gosto. E eu gosto de algo assim que, olha, é bem estranho o que eu vou dizer, mas que é meio repetitivo. Que aí eu coloco uma música, um podcast, às vezes um vídeo do lado e fico trabalhando com aquilo ali, né? E tem só que pensar naquela imagem, né? Às vezes eu olho cada foto e ela me parece um puzzle. Eu preciso olhar para aquilo e ver, tá, tem esse problema aqui na roupa da modelo. Com as ferramentas que eu tenho no Photoshop, como eu resolvo isso? Aí eu penso, tá, tem um problema de textura, então eu vou usar uma... Vou tentar não falar muito técnico, mas vou usar, sei lá, uma separação de frequência, vou usar algum tratamento de câmera raw, que vai lidar com textura, enfim, né? Eu vou cada parte meio que resolvendo puzzles, eu acho isso divertido. Então eu foquei, de tudo isso, foquei mais na parte de retoque. Pego ainda também alguns trabalhos de criativo naquele para brincar, assim, né? Para ter aquele dia que eu posso explorar um pouco mais. Mas eu recebo pacotes e pacotes de fotos. Uma linha que eu pego muito, são todas as linhas que eu trabalho são produtos. Tem empresas que são garrafas, produtos que são vendidos em sachês, aí eu edito, aí tem técnicas ali para trabalhar com rótulo e tal, mas o grosso mesmo é no vestuário.
né? Um dos meus maiores clientes é uma empresa na linha de vestuário feminino, roupas para academia, yoga, musculação, e é uma empresa grande, uma empresa multinacional, eles têm filial em Israel, na Austrália, né? E eu sou o responsável por editar todas as fotos que estão nos sites, catálogos, enfim. E aí é isso. Bom, legal. E como é que eles te encontram, ou tu que buscou eles, como é que começou esse relacionamento, assim? Pensando no cara que, eu quero começar a buscar clientes lá fora. Qual plataforma tu usou? Tu se vendeu? Como é que foi isso? Tá. Aqui tem vários caminhos. E pela minha experiência, pela minha própria experiência e outras pessoas da mesma área, outros freelancers que eu conheço, eu vejo o como é diferente, como uma coisa pode dar super certo para um e não para outro. Primeiro eu tenho o meu site, o jones.com.br, meu primeiro nome, .com.br, e eu já recebi vários contatos por ali. Muita gente legal me achou por ali, a gente começou a conversar, claro que em inglês, né? Eu nem vou entrar, né, na questão da importância de dominar uma língua estrangeira se tu quer trabalhar para fora, né? Vários clientes vieram pelo meu site, e o meu site ele é super simples, ele foi feito pela própria ferramenta da Adobe. Quando tu assina o Photoshop, tu tem direito ao Adobe Portfólio, e tu pode criar um site lá. Foi o que eu fiz. Ele já encaixa no Google, essas coisas todas ali de tags, enfim, né? Esse é um caminho que funciona, dá para ter vários caminhos paralelos. Um outro é o Behance. Behance é o maior portfólio do mundo de artistas digitais, de todo mundo que é envolvido com o visual, né, com esse tipo de produção. Lá também já teve contatos, mas eu confesso que o meu tá bem desatualizado, né? Porque imagina que alguém está vendo o vídeo aqui, vai lá acessar, vai colocar Jones, que é bi.net/Jones, que é o meu perfil. Tem bastante, tanto que nem tem da linha de vestuário ainda, tem só de outros produtos que eu fazia, né? Então, tu faz um portfólio lá. E uma outra pergunta que surge muito é, e esses sites de freelancers? Esses Upwork, freelancer.com, aquele outro que é de Five... Acho que é Fiverr, não é Fiverr? Fiverr, Isso. exatamente. Isso é. Assim, ali é um território sem lei. Às vezes tu vai ter um baita de um portfólio, e aí tu vai estar concorrendo com indianos, com países muito populosos, Paquistão, que tem muita gente, e que por isso consegue oferecer um preço menor. E aí é bastante frustrante. E agora, curiosamente, o que funcionou para mim foi o Upwork. Por incrível que pareça, assim, não é só ele que funcionou. Todos os que eu sei até agora, eu já fechei trabalhos por eles. Mas alguns clientes bem importantes e significativos para mim vieram pelo Upwork. Claro que eu levei um tempo para entender bem como a plataforma funciona, como me relacionar com os clientes, no sentido quais que vale a pena eu tentar. Se eu vejo que alguém que está só pelo mais barato, eu vejo que não é para mim, ou pelo menos não nessa fase, né? Talvez quando está começando, vale a pena tentar pegar alguns trabalhos menores para ir pegando prática, melhorando até como profissional, né? Mas eu já fechei uns quantos trabalhos legais pelo Upwork. E como eu falei, esse funcionou para mim, mas pode ser que o Fiverr funcione para outra pessoa, o Behance, entre tantos outros, né? Sim. E me diz uma coisa, a questão de fuso horário favorece os brasileiros, pelo menos para empresas americanas, porque se a gente pensar em fuso horário, a América do Norte estão trabalhando, nós aqui estamos mais ou menos no mesmo horário trabalhando, né? Isso tem algum favorecimento ou tanto faz para escolher o brasileiro, escolher o paquistanês que está do outro lado do mundo? Tá, eu vou falar sobre o fuso horário, tenho que dizer sobre isso também, mas eu queria só complementar um pouquinho mais a pergunta anterior, para tentar ficar bem respondido mesmo, para ajudar quem está vendo, né? Que é, assim, aquelas coisas básicas que todo mundo sabe, né? Tu vai levar muito não, tu vai levar muita porta na cara, e às vezes tem ainda mais caminhos do que eu citei aqui. Às vezes tu faz uma busca no Google, tem uma empresa que tu está interessado, tu achou legal, tu acha que o teu estilo de edição ou de qualquer outra área criativa que tu trabalhe, de design, enfim, design gráfico, seja como for, às vezes tu pode tentar contatar a própria empresa. Eu já fiz isso uma vez, tá? E deu certo. É lógico que 99% dos que eu enviei alguma proposta ou coisa assim não teve retorno, mas um que fechou foi
pagou, né, a conta. Às vezes tem um Instagram, tem muita gente, eu conheço muita gente que toda a sua vida profissional gira pelo Instagram. E não como, assim, produtor de conteúdo de Instagram. O cara tem um portfólio legal, posta boas imagens, vai postando, e quando posta, escreve um textinho, assim, capricha naquilo, não, postei, porque, me disseram que é legal postar aqui também, sabe? Caprichar naquele teu portfólio visual, em todos os portfólios aqui que eu citei, se preocupar com a apresentação, né? Lista a marca que tu trabalhou, o cliente, qual era a necessidade dele, qual foi o briefing que ele te passou e como tu resolveu aquele problema. O cliente está interessado não no quanto bonito tu faz, é quanto tu resolve o problema dele. Então, eu acho que tudo isso constar na tua apresentação, no teu portfólio, aumenta muito as chances. Agora sim, indo para... Eu olho para o lado aqui, às vezes, porque o Marcelo está no meu lado, tá? A câmera tá na frente. Sobre fusos horários, cara, é bem interessante. Nos Estados Unidos, a gente está 4 horas na frente. Tá? Pelo menos da costa oeste deles, que é onde estão a maioria dos meus clientes são da Califórnia. Então, são 4 horas. No meio dos Estados Unidos é 3 horas de diferença. E ali, por exemplo, na outra costa, a costa leste, ali, que vai pegar a Virgínia, Nova York, New Jersey, todo esse lado ali, as Carolinas, Flórida, ali são 2 horas. Eu já tive clientes nas 2 horas e nas 4. No meio dos Estados Unidos não mora ninguém, então nunca tive um cliente lá também. Nunca tive problemas, nunca foi assim ruim de marcar com os Estados Unidos, tá? Falando aqui dos Estados Unidos, nunca foi ruim de marcar. E na verdade, como eu estou na frente, sempre foi uma vantagem. Claro que não dá para abusar, né? Não dá para pensar, eu tenho 4 horas a mais, aí eu fico fazendo corpo mole na hora de trabalhar e não entrego, né? Mas às vezes, por exemplo, nossa, eu preciso disso urgente para quinta-feira, surgiu agora e tu tá na quarta ou na terça. E aí tu sabe que tu tem umas horas a mais. Já fez diferença várias e várias vezes. No Reino Unido é um pouco mais complicado para marcar o horário. Normalmente, às vezes eu vou acordar, vai ter uma resposta de um cliente e eu vou mandar para ele de noite também, e vai ser só no dia seguinte, e assim vai. Mas dá, né? Não é nada de outro mundo. Às vezes de manhã eu posso ficar conversando em tempo real, ele tá lá já de tarde, tardezinha, né? E eu tenho vários clientes na Austrália. Esses não tem como fugir. Tu fala num dia para no dia seguinte. E uma vez até eu tive que fazer live, o cliente queria, né, fazer uma videochamada, tudo bem, tudo certo, parte do trabalho, né? Isso é outra dica também, esteja preparado para fazer inúmeras videochamadas. E a gente teve que fazer um horário, assim, foi uma coisa muito maluca. Eu estava aqui 10 da noite e ele lá, eu vi o sol nascendo, assim, o sol alto já, né? A cabeça chega a dar uma bugada quando tu olha. Mas funciona também, né? Em geral, tu tem que deixar claro para o cliente, né? Às vezes, por exemplo, da Austrália, ele vai te falar um dia, já trabalha com um dia antes para ti, para não dar problema, né? Sim. Tu tocou em várias questões aí importantes, né? Que não é só a técnica, né? A técnica é uma parte desse processo como um todo, né? Você ser bom no que faz, conhecer bem a ferramenta, conhecer composição, conhecer, enfim, todas as ferramentas, os recursos de retoque de imagem e produzir um bom trabalho. A outra parte é aparecer, é ser visto, é se vender, é saber se comunicar, inclusive se comunicar em mais de uma língua, né? Principalmente no inglês, né? Principalmente no inglês, eu sempre digo, faz anos já que eu digo para os meus alunos que inglês não é nem mais diferencial na nossa área, né? Inglês é básico. Inglês é básico. Diferencial é você saber inglês e mandarim. Isso é o diferencial. Inglês e alemão, inglês e francês, mas só inglês já é meio que básico, né? Então, a importância de todos esses outros elementos, né, para poder alcançar resultados mais significativos, né? Isso é muito interessante, né? Mas agora voltando um pouco para o passado e conectando com a nossa formação, né, de tecnologias digitais, né? Eu sempre reforço para a galera que está escutando também que hoje em dia o curso se chama Criação Digital, né? A partir de 2019 a gente fez essa reformulação, mas a essência continua a mesma. E eu ainda não me acostumei. Na minha cabeça sempre eu sou formado em TecDigi. Não, mas tu assim como eu, também sou formado em tecnologias digitais. Hoje em dia é outro nome, né? Mas a gente vai permanecer para sempre formados em tecnologias digitais, né? E a gente sabe que é um curso interdisciplinar, né? A parte de imagem
é um dos componentes curriculares aí do curso, assim como outros, a parte de jogos, a parte de animação, a parte de 3D, a parte de programação, a parte de TI, enfim, como um todo, né? Como é que tu julga que esses conhecimentos todos, hoje, eles agregam para ti, eles contribuem para ti nos teus fluxos de trabalho, no teu entendimento? Até me chamou a atenção antes que tu falou uma coisa... eu vou detectar um problema no tecido, na roupa, eu vou aplicar um ajuste de frequência. Beleza, o artista, o cara que só estudou Photoshop, enfim, ou outra ferramenta digital, ele vai entender isso como um recurso. Mas eu acho que nós, por termos toda a base de TI também, a gente meio que entende lá na base como esse ajuste de frequência funciona, atuando lá nos bits e nos pixels da informação da imagem digital mesmo, né? Eu acho... Tu diria que essa bagagem teórica e conceitual de outras áreas te ajuda a ser um artista melhor hoje do que se tu tivesse só estudado, sei lá, artes na tua formação? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E eu tenho até, mais uma vez, bastante para falar sobre esse assunto aqui. Eu passei a maior parte... Eu estudo Photoshop desde que eu me conheço por gente, tá? Basicamente. E já são mais de 20 anos que eu estudo Photoshop e estudei, assim, muito, muito, muito. Chega num ponto que a técnica está muito clara. E aí parece que tu não tem mais para onde evoluir. Só que tu continua evoluindo. E o que evolui é o teu olhar, é a tua noção de composição, é tu estar, às vezes, andando na rua e tu percebe que a luz rebate num prédio, que rebate num outro elemento. Aí tu começa a olhar uma fotografia e ver como a cor combina ali. Começa a ampliar muito. Essa é clássica. Essa, inclusive, no curso eu tenho uma aula sobre isso, que eu mostro a fotografia dos filmes, né? Por que às vezes foi feita uma escolha azulada, ou amarelada, ou quente, ou fria, ou combinação entre as duas? Tem tudo uma sacada, né? Para puxar determinadas emoções de quem está assistindo, né? Tem tudo um simbolismo visual. E isso não é técnico. Isso vem da ilustração, isso vem da fotografia, isso vem do simples observar da realidade. E é impressionante, assim, como a gente vai melhorando a técnica, mas vai melhorando o olhar, e os dois vão acontecendo juntos. Então, assim, aqui eu já citei, no mínimo, outras duas áreas. E aí, por exemplo, programação. No Photoshop tem algo que eu uso muito, principalmente na área de retouch, que são as actions. Tem muita ação que eu deixo o Photoshop fazendo sozinho. E ali eu vejo a lógica da programação inteira, porque ele vai colocando em pilha cada ação e executando exatamente como um código que vai lendo de cima para baixo. Então, ter essa noção, entendendo que ele está, às vezes, ali fazendo um if, se fizer tal coisa, faz tal outra coisa, ajuda muito. E não só isso, né? Por exemplo, às vezes tu vai lidar com o teu site, às vezes tu acaba tendo que olhar uma coisa de código, tu acaba tendo que... eu acho assim que as coisas não estão na internet, todas essas áreas estão tão ligadas, e a gente não tem como fugir da internet hoje, que ajuda muito. E fora todas essas questões técnicas, 3D também, tá? Uma ideia de 3D, assim, nossa, direto. Já peguei muitos trabalhos que eu recebo o objeto, ele não é uma foto, ele é um 3D. Como é que eu encaixo aquilo? Tem que entender de 3D, de sombra, de material, de iluminação em determinados materiais, e bump, essas coisas do 3D. Nossa, já usei demais 3D também. Não sou bom em 3D, não sei fazer um 3D, mas aqui que vem a ligação entre as áreas. Se eu recebo um arquivo de 3D e o Photoshop abre 3D, eu vou usar ele. Ou mesmo que tenha que usar outro software, enfim, né? Por ter essa visão geral. E eu quero só expandir um pouco aqui, né? Eu sei que a pergunta foi mais específica para a ligação entre as áreas, mas acho que deu para dar uma boa ideia sobre isso. Mas aquela questão de relacionar, assim, com o cliente também é uma coisa... É óbvio para todas as áreas, não vou falar nenhuma novidade aqui, né? Eu acho que dá para notar que eu sou bastante prolixo, né? Então, esse problema eu não tenho, felizmente, né? Assim, de comunicação. Mas é algo que também, né, na esperança de ajudar quem está vendo aqui, assim, foca muito na tua oratória, como tu fala, como tu lida com o outro, pensar às vezes o cliente não vai se expressar muito bem, mas tentar captar o que ele está querendo dizer com aquilo. Qual que é o problema que ele quer que seja resolvido?
Dá para ver que eu tenho sempre essa ideia de resolver problemas, né? Isso é uma das coisas mais importantes no meio profissional, assim, ter sempre essa noção. Eu estou aqui para resolver um problema, tenho que entender esse problema, tenho que comunicar esse problema e depois pensar como ali na prática fazer. Então, assim, Sim. focar muito nessa questão de relacionamento é importante, assim, para todas as áreas, a gente sabe disso, não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui, né, mas ressaltar mais uma vez, assim, de repente a pessoa é tímida, vale a pena, sou tímido, mas gostaria de trabalhar, digamos, como o Jones faz, mesmo que não seja com algo visual, mas seja programação, e o mercado de programação, ele é melhor que o meu, inclusive, tá, assim, para trabalhar fora. Foca um tempo também em desenvolver as soft skills, que é tudo isso que eu falei até agora. Sim, e na graduação tá cheio de oportunidade de desenvolver essas soft skills, né? Trabalho em equipe, que o pessoal não gosta do tal do trabalho em grupo, o pessoal, os alunos, via de regra, a não ser que tenha o parceirão, a parcerona deles ali, o amigo, o pessoal já puxa o nariz, assim, de um jeito que é incrível, né? Sem contar aquele aluno que diz, não, eu quero fazer sozinho porque eu trabalho sozinho e ponto. Aqui tu já está dando uma alertada como professor, né? Eu entendi e concordo contigo. Bem, né? Então, as oportunidades de treinar essas soft skills tem todo dia na graduação, né? Para você, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha. Cara, quer um lugar melhor para começar a quebrar esse gelo do que na graduação? Porque tu não vai entrar em contato com uma empresa americana depois e esperar quebrar o gelo, né? Para praticar a arte da comunicação ali com um cliente americano valendo um contrato bom, né? Você quer estar preparado quando chegar ali, então treine antes, né? 100%, 100%. Eu aprimorei muito a minha capacidade de comunicação e interação com outras pessoas, até networking, com a escola, em primeiro lugar, e depois com o suporte da graduação. Assim, não falo isso de propaganda nem nada, é o que realmente acontece. Tu estar interagindo com outros seres humanos, sair do teu mundo, ver outros pontos de vista e ter que lidar com isso e conhecer pessoas e às vezes ter uma oportunidade que surge junto, é indispensável. Falando nisso, tu te lembra de alguma experiência bacana, alguma disciplina bacana, alguma experiência legal que te marcou na graduação, que tu lembra assim com carinho até hoje? Diz, essa experiência foi foda, esse aprendizado abriu minha mente, essa experiência foi muito bacana. Sim. Ou também, talvez algo negativo também pode ter marcado, né? Enfim, tu lembra dessas ocasiões? Sim, sim. Eu lembro de cara, do que tu começou a falar, já lembrei das aulas de semiótica, com a Ana Mary Sebe de Carli, a professora. Sim, foi minha professora também. Se bobear, a gente foi colega, eu acho, nessa disciplina. Eu acho que sim. Acho que a gente foi colega. A semiótica foi algo que eu adorei, lembro até hoje, me abriu a mente, começar a analisar a semiótica de cada coisa. Para mim, assim, que tem um pouquinho mais do viés na parte artística do curso, nossa, foi muito legal. Aí teve algumas coisas que não foi nem tanto assim necessariamente não, aprendi muito, lógico, também, mas foi muita experiência que eu tive, foi muito agradável, que foram as aulas de História da Arte com a, né, nossa clássica, a Silvana Buoni. Nossa, ela foi uma orientadora, assim, tenho muito carinho por ela, pelas aulas, e percorrer os períodos da História da Arte foi maravilhoso, assim. Aí escolhi aquele que eu mais gostei, que no caso é o Barroco, enfim, adorei. Essas eu lembro, assim, como experiências muito boas. E como é que tu encarava aquelas disciplinas que aparentemente iam contra aquilo? Porque, obviamente, tu sempre foi mais voltado para a questão da imagem. E do Photoshop, da edição, da fotografia, da produção de imagem. Como é que tu encarava aquelas disciplinas que tu julgava no momento e dizia, cara, isso não tem nada a ver, vou ter que fazer esse negócio aqui, né? Tipo vamos lá, geometria analítica, uma álgebra linear, né? Era muito traumatizante ou foi de boa, assim? Eu vou dar uma resposta aqui sincera, verdadeira e que muitos não vão gostar, né? Mas aí vai da personalidade de cada pessoa. Eu encarava baixando a cabeça e estudando. Baixava a cabeça e estudava. Eu tenho que passar por isso, né? A vida não é moleza, né? Não vai ser tudo fácil, não vai ser tudo aquilo que eu quero, né? Não é assim fora da faculdade, eu não espero que seja na faculdade também.
A álgebra linear eu estudei demais, demais, demais. Assim, eu até espero que a disciplina esteja diferente hoje. Tu pediu antes coisas que me marcaram também negativamente. O problema daquela disciplina, quando eu fiz, isso foi 2011, né? Lembra até do ano. É assim, nossa. Não, eu estou conversando com amigos assim, cara, fiz uma coisa muito difícil. Não, mas não foi mais difícil que a álgebra linear, sabe, né? Eu acho, por exemplo, tocar um instrumento algo bem difícil, mas não é mais difícil que a álgebra linear. Para mim. E eu gosto de matemática, eu gosto da parte lógica também, assim. Mas o problema é que aquela disciplina, ela foi, digamos, enxertada para nós, porque ela foi feita junto com os alunos da engenharia. Já vinham com uma base dos cálculos, aí tinham que fazer aquela ali também, e iam adiante. E nós entramos ali no meio, tipo, naquele mundo que faltou assim, uma preparação. Não sei se foi algum problema de grade, de organização, não sei como é que é hoje, talvez esteja melhor. E aí, o que eu concluí? Como é que eu passo por isso? Baixando a cabeça e estudando. Sim. Assim como eu digo, tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? É o ônus e o bônus da gente ser um curso profundamente interdisciplinar, né? Uhum. Qual que é o bônus? Cara, o bônus é que nós temos uma formação, Que abre cara, para muitas portas, né? exemplar, te abre muitas portas, né? Te abre portas em várias áreas, tanto que é só ver a playlist ali. Eu tô te entrevistando agora que trabalha com imagem, já entrevistei galera que trabalha com game design, com programação, com TI pura, né? Uhum. Então, cara, as possibilidades profissionais que abre para nós são gigantes e a capacidade, sei lá, vou dizer, cognitiva, ferramental de entender, resolver problemas, a gente tem um leque de ferramentas talvez muito maior do que quem foca mais numa área só. Esse é o nosso bônus, né, cara? Agora, o nosso ônus é que, primeiro, é difícil. É difícil porque tu tá num dia trabalhando com fotografia, com composição, no outro resolvendo cálculo matemático e lógica de programação. Então tu Uhum. trabalha duas áreas bastante distintas do cérebro, assim, que eu digo, hoje em dia eu entendo cada vez melhor isso, né? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um que consegue dar conta disso, né? E o outro ônus disso é que tu inevitavelmente tu vai envolver professores de outras áreas, disciplinas de outras áreas, que estão lá meio que, entre aspas, no seu mundinho, assim, né? E aí, às vezes, é bastante complicado de fazer essa pessoa que está dentro daquela gaveta, vamos chamar assim, entender que o contexto que ela está dando aula para um aluno que está inserido nesse contexto interdisciplinar, né? Então, é uma dificuldade que a gente ainda tem hoje em algumas disciplinas, né? Eu tento, como coordenador e como professor, principalmente em disciplinas de projeto, né? Que são disciplinas mais chave, assim, a gente tenta acolher todos esses conhecimentos e direcionar isso para aplicações, mas eu te confesso que ainda existe esse problema, e eu não sei nem se ele é possível de ser resolvido, né? Porque às vezes tu quer falar de tu tem um curso que é interdisciplinar e tu precisa de um professor para dar programação. Mas como é que tu vai exigir que aquele professor que dê programação entenda também de game design? Uhum. Né? A não ser que tu contrate, de repente, daqui a uns anos, a gente consegue contratar todos os professores formados em criação digital, em TechDig, todo Uhum. mundo faz mestrado, faz não sei o quê, então todo mundo vai ter essa base, todo Tu é mundo vai professor entender. também, né? Eu tô aqui fazendo minha parte, né? Uhum. Eu tento fazer isso, mas infelizmente não dá para tentar exigir isso de todos os professores, né? Então, enfim, o ônus e o bônus, né? Não É o tem que a como gente fugir tem. do ônus e o bônus. É. E tem algo também que é perfil. Eu gosto muito dessa coisa que abre para vários lados, mesmo que eu não vá trabalhar com alguns deles e não trabalho, mas ter a noção daquilo. E no meio empresarial, isso é exigido. No meio comercial, é exigido. Sim. Assim, às vezes tu está lidando num projeto, tu tá lidando com outras pessoas interdisciplinares, que são de outras áreas. Aí como é que tu conversa com o cara da programação? Né? Se já tem uma noção do que ele está fazendo, fica muito mais fácil. Já aconteceu essa situação inúmeras vezes comigo. Diversos projetos tem que lidar com pessoas de outras áreas. Uhum. O ônus, sim, né? E tem um outro ônus que não foi mencionado, que às vezes dá uma percepção Uma crise que de vai fazer um pouco identidade. de cada coisa, não vai aprofundar em nenhuma. Mas a gente tem que ver primeiro que o bacharelado, ele é assim, como é que eu vou dizer?
Tu não vai ir extremamente a fundo Sim, em qualquer coisa, mas não vai te deixar sem preparo para trabalhar naquilo. sim, sim. Repito isso. E também tem a questão de perfil que eu acho que tem algumas pessoas que talvez não tenham o perfil. São pessoas assim que incomoda muito essa pluralidade de áreas. Uhum. Eu tive alguns colegas, poucos, tá? Que, assim, simplesmente não dava para lidar com coisas tão distintas. Eu adorava, adoro até hoje Eu isso, né? também, E tem sim. vários exemplos aqui, né? E não quero também que ninguém fique desmotivado e que comece assistindo isso e pense, nossa, será que sou eu um desses que não nasci para tais coisas diferentes, né? Dá mais uma insistida para ver realmente se não é, mas algo que pode acontecer, né? Então, saber, além de olhar para as áreas, olhar para si mesmo para ver como lida com aquilo. É, eu não sei nem se é questão de ter nascido para, né? A gente tem que desafiar um pouco essa noção, porque também é questão de se preparar, né? A gente não nasceu pronto por um monte de coisa, a gente aprende e dá jeito, né? Às vezes passa por aquilo que tu falou. Simplesmente colocar energia naquilo, ou Uhum, seja, baixar a cabeça, estudar, né? Que é algo tão. É, parece algo cada vez mais distante hoje em dia, né? Nos tempos de inteligência artificial, nos tempos de conectividade, de internet, de tudo acelerado, e mídias sociais, e conhecimento em pílulas instantâneas. Mas, cara, tem coisas que tu vai querer de fato aprender e compreender, cara, tu vai ter que gastar a tua energia, tu vai ter que sentar, tu vai ter que, né, sentar a bundinha na cadeira ali uhum, e gastar horas e horas e horas e neurônios e neurônios e neurônios para dar conta daquilo. Né? Não tem como fugir disso. Por mais que a tecnologia evolui, esteja super rápida, super conectado, super não sei o quê, o nosso cérebro ainda é o mesmo, né? O nosso cérebro não uhum, evoluiu, a gente ainda não chegou em 2077, né? Cyberpunk, onde a gente uhum, consegue fazer os enxertos de chips e coisas. O nosso cérebro ainda precisa sofrer para conseguir dar conta de uma habilidade nova, de um contexto uhum, novo, de informações novas, né? sem Enfim. dúvida. E aproveitando o que eu mencionei aí de passagem, né? Acho que é a pergunta que todo mundo te faz também nessa área gráfica, né? A tal da IA, né? A inteligência artificial. Como é que ela está influenciando as tuas rotinas de trabalho e como é que tu enxerga as possibilidades, né? Ou como são as possibilidades hoje e daqui para frente, né? Tu acha que vai chegar no ponto, a gente viu, por exemplo, essa semana lançaram ali o Sora, o novo Sora ali, que faz uns vídeos, assim, fantásticos, né, Uhum, o cavalo se equilibrando em cima de outro cavalo e tu acredita naquele vídeo, que ele tá uhum. resolvendo aquelas questões de simulações físicas, de gravidade, né, tá entendendo muito bem como é que funciona isso. Como é que tu enxerga esses desafios com a IA agora? Esse boom da IA começou em janeiro de 23, né? Então a gente está completando aqui já indo para o terceiro ano. Naquele primeiro mês, é lógico que eu levei aquele susto, eu pensei, vou perder meu trabalho, todo mundo que eu conheço vão perder os seus trabalhos, mas isso durou um mês. Vou pular toda a história aqui para não fazer mais um longo texto. Hoje eu uso o dia inteiro. Eu simplesmente uso IA o dia inteiro no meu trabalho. O Photoshop já tem brushes integrados com IA, que tu passa e ele faz o cálculo ali por IA e dá um resultado. Tem inúmeros filtros e tem a próprio generativo ali, então assim, ó, tem muita coisa que eu corrijo em imagem, assim, ao invés de ir lá e fazer do jeito tradicional, passo ali, ele fica uns 15 segundos processando e dá um resultado que, olha, no primeiro ano ali era bem ruim, mas hoje está bem legal, não digo que funciona sempre, mas digo que hoje, assim, tipo, acordei, abri o Photoshop, não está integrado com a IA, eu ia sentir uma diferença. O que que eu fiz? A mesma coisa que eu fiz lá na álgebra linear. Eu baixei a cabeça e estudei, né? Não fiquei, vou me sentir amedrontado por isso. Eu vou encarar diferente, né? Tipo, cara, de repente isso aqui pode me beneficiar. Como? Deixa eu entender. Então passei a entender. E aqui até vem um pouco da questão da interdisciplinaridade, porque tu pega assim, tu vê que não é bem a tua área, tu vai indo para uma área mais de uma computação, de uma coisa ali, entendi como é que funciona, fazer prompt,
E, e ela virou uma aliado, ela virou um outro profissional aqui. Eu tenho hoje alguns trabalhos que eu tenho, as actions que eu falei antes, eu tenho um paredão de actions que eu deixo executando, e eu nem mesmo estou no computador. Aí, nossa, que legal, Johnny, tu ganha sem trabalhar? Dá para enxergar assim, né? Eu trabalho muito, muito. Mas eu consigo, em alguns momentos, deixar ele executando, sozinho por aí. Sim. Então tu não enxerga como uma ameaça, né? É uma ferramenta, né? Embora a definição de ferramenta pode ser contestada, porque tem uma ferramenta com, entre aspas, vontade própria ali, né? Mas Eu ela enxergo te... como uma ameaça, também. Também? Os dois, ferramenta e ameaça. Só que eu não deixo, assim, o medo me dominar, sabe? Eu não fico também vivendo lá no futuro, sabe? Ah, eu não posso ficar aqui no meu dia hoje pensando, nossa, isso daqui vai me dominar, vai dominar meu trabalho, vai roubar meu trabalho. E aí, sei lá, o que eu faço? Vou no Twitter xingar ativista contra IA, sabe? O que eu vou ganhar com isso, assim, né? Eu tenho um receio ainda, mas eu resolvi, em paralelo a isso, abraçar e usar como ferramenta. Então, por enquanto, estou usando como ferramenta. O que vai acontecer depois, mas assim, algo que eu tenho certeza que o profissional que não usa a IA, esse sim tem grandes chances de ser. Me veio a palavra em inglês e não veio em português, overlap. Ultrapassado. Isso. Uhum. O que me preocupa, cara, porque, assim, falando como professor agora, né, e tu tá trazendo essa visão do profissional e eu trago a visão do professor, né, porque a IA é uma ferramenta, uma tecnologia, enfim, né, direcionada para resolver problema. Uhum. Concorda comigo? Ela não é uma tecnologia feita para você aprender. Então, o cara que está Isso. aprendendo, né, se ele resolver o problema muito utilizando a IA, ele perde um pouco do processo, né? E aqui eu não estou falando necessariamente só de imagem, eu estou falando de, você precisa, sei lá, construir um pequeno texto, fazer uma resposta para uma pergunta, elaborar uma sentença, elaborar uma apresentação, uma coisa assim. E se você terceirizar o processo de pensamento para uma ferramenta de IA e só colocar o que ela cuspiu para fora, Uhum. você não pensou. É a mesma coisa que se matricular numa academia, ir para uma academia e, quando chegando lá, colocar um robô levantar peso para ti. O robô vai levantar o peso, beleza, ele vai Não, te. sem dúvida Né? alguma. Eu só cheguei no ponto hoje que eu trabalho aliado a ela e usando o tempo todo, realmente o tempo todo eu estou com alguma outra ferramenta que tem integração com o IA, porque eu tenho o background. Sim. E eu tenho amigos programadores, são meus melhores amigos, tenho vários são da área da programação, e eles usam o tempo inteiro. Mas eu já tentei ir lá e pedir para ela fazer um código de alguma coisa que eu olhava para aquilo e disse, tá, não entendi nada, vou pedir para Aham. meus amigos. Então, assim, Sim. precisa do background sem É, dúvida é, alguma. é por isso que eu digo que eu acho ainda que pelo menos não tão cedo, claro, a gente pode, né, estar enganado nisso, mas eu acho que não tão cedo, até porque a tecnologia ela precisa ser feita e utilizada por humanos, né, senão vai ser um outro mundo que seres humanos não vão mais existir. Aí a gente vai entrar nas distopias cyberpunks da vida e seria uma outra conversa para a gente fazer. Mas enquanto existirem humanos, a tecnologia tem que estar voltada para o humano utilizar. Então, por mais que tenha ali a IA, cara, vai ser você ali se conectando com outros humanos e dando direcionamento para essa IA, né? Uhum. Mas, enfim, esse processo de terceirizar o pensamento é só o que me preocupa um pouco com essas IAs, né? Porque enquanto você é aluno, enquanto você é estudante, você tem que se preocupar em criar esse repertório, criar esse background, ter essa bagagem para depois utilizar, né, a IA como uma ferramenta que te auxilia a potencializar toda essa bagagem que você tem e você dá o direcionamento para ela e não simplesmente você acata as decisões dela e ela vai, me gera aí uma imagem desse produto com o pôr do sol e não sei o que, daí ele te gerou uma imagem, tá bacana, ok, mas você não tem nem a capacidade, o olhar crítico de dizer, essa luz refletindo nesse vídeo, não é isso que eu quero, não é essa mensagem que eu quero passar. Uhum. É uma outra Eu até mensagem que eu quero falei passar. exatamente sobre isso numa palestra um tempo atrás, que foi contigo, com a Sim, Silvana. a gente Falei participou lá. muito sobre repertório. Se tu não tem repertório, não adianta. Simplesmente não vai funcionar.
Se tu vai passar um comando e tu não sabe como é que são as características daquilo que tu quer e como dizer isso para a máquina, que ela aprendeu a partir de profissionais dessa área, que vai usar aqueles termos ali, e o que exatamente é, não tem como. De forma nenhuma, né? Perfeito. Cara, para nós não se estender demais aqui, a conversa está muito boa, mas deixa tuas redes aí para o pessoal, o que tu recomenda para eles olharem aí, o que tu tem além do site, Instagram, o que está atualizado aí, o que tu recomenda para a galera que quer trabalhar com imagem digital, seguir ou alguma dica bastante interessante aí na área de material, de artistas para seguir, né? O que tu tens de dicas para deixar para a galera? Olha, hoje eu confesso que eu trabalho tanto que eu tenho pouco tempo até de olhar referências, mas já olhei muito. Mas assim, se quiser uma ideia legal no sentido de manipulação de imagens, no meu Behance, que é o b.net/Johnys, JHONNYS, encontra o meu perfil, e aí lá dá para clicar em artistas que eu sigo. Vai ter bastante gente legal que eu acompanhei ao longo dos anos. Eu diria que o Behance é a minha maior fonte de inspiração. Eu diria até que não tem nenhuma outra. É principalmente isso que eu faço para ter ideias para olhar trabalhos. O Behance ele meio que foi centralizando todo mundo do visual. Né? Então tá fácil, tu entra lá e tu encontra tudo por aí. No mais, é meu site, jones.com.br, tem também, mas ele é muito parecido com o Behance, né? Ele é um espelhamento do Behance, na verdade. E como eu disse, na nossa área não tem, assim, tudo centralizou ali, então minhas coisas estão todas nesse aspecto. E se alguém for olhar, pela curiosidade, assim já sabe que está desatualizado. Perfeito, cara. Te agradecer muito pelo tempo aí, pelo papo, muito bacana. Espero que sirva de inspiração aí para quem está nos escutando, né? E, cara, bom falar contigo. Valeu aí, brigadão. Muito legal, Marcelo, um prazer. Até mais. Valeu.